Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. A gente vai falar, querido, do próximo acontecimento que vai haver sobre a face da terra. Por quê, pastor? Porque a igreja precisa estar ciente disso. A igreja precisa. Porque muitas das vezes nós vivemos a nossa vida cristã assim, no dia a dia, colocamos lá no automático e aí vai, né? É como você tem um carro automático, você vai fazer uma viagem, você coloca lá no automático lá e você anda 100 km, 200 km no automático, nem sem se preocupar ali com as coisas. E assim é a nossa vida. Então, às vezes, nós estamos na igreja e nós estamos seguindo aí a nossa vida cristã, né, no automático, sem se preocupar com o pecado, sem se preocupar com o que vai acontecer amanhã, sem se preocupar com isso, com aquilo, e aí, vida que segue. Só que, de acordo com a Bíblia, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê, pastor? É muito perigoso. Porque vai haver, querido, um acontecimento na terra, está para acontecer, que nunca houve. Esse acontecimento nunca houve na face da terra. E ele está prestes a acontecer. Qual, pastor, é esse acontecimento? É o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos aqui, ó, no capítulo 6 de Apocalipse, deixa aí aberto, no capítulo 6 de Apocalipse. Eu quero dizer algumas coisas aqui para você entender. Eu não vou falar nada difícil, de forma nenhuma, mas eu quero que você entenda o que está prestes a acontecer. Agora, olha só, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos aqui Jesus glorificado, só para nós chegarmos no capítulo 6. No capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver Jesus glorificado. Essa foi a visão que o apóstolo João teve, dada pelo Senhor. Então, no capítulo 1, ele viu Jesus glorificado, certo? No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João viu ali as 7 igrejas da Ásia, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Então, tudo isso João estava vendo. E no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4, João viu ali a visão do trono de Deus, a glória do Senhor. Então, tudo isso foi mostrado para João, o apóstolo João, naqueles dias ali, naquela visão que ele teve na ilha de Patmos. E aí, quando chega no capítulo 5 de Apocalipse, começa os selos serem abertos. Então, até no capítulo 4, presta atenção, até no capítulo 4, eu e você, igreja, nós estamos aqui na face da terra. Presta atenção. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, nós estamos aqui, que é o dia de hoje. Capítulo 5 de Apocalipse, nós não estamos mais aqui. Então, o livro de Apocalipse, ele é dividido em várias partes com acontecimentos simultâneos. Foi a visão que o apóstolo João teve. Essa foi a visão. E aí, por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque a partir do capítulo 5 de Apocalipse, os selos começam a ser abertos. Quando esses selos começam a ser abertos, começa-se a grande tribulação. Mas a igreja, ela não está aqui. Deixa eu dizer uma curiosidade aqui para a igreja. O que aconteceu com a igreja? Vou explicar aqui, dando exemplo, para você entender. Vamos supor, você está aqui em Trindade, aí você quer ir para Goiânia, aí você pega o seu carro e vai para Goiânia. Quando chega ali no Vera Cruz, você fala assim, deixa eu dar uma passadinha aqui no Vera Cruz. Ou seja, você muda de rota, você deixa de ir para Goiânia e dá uma passadinha aqui no Vera Cruz. Ou seja, você mudou de rota. Foi o que aconteceu com a igreja. Jesus, indo para Jerusalém, ele estava determinado a ir para Jerusalém. E Jesus andando para Jerusalém, de repente Jesus deu uma passadinha em Samaria.
Ah, se a igreja entendesse isso. Olha só, Jesus determinado a ir para Jerusalém. Jesus estava andando com seus discípulos, caminhando para Jerusalém. De repente, Jesus teve uma necessidade de passar em Samaria. Jesus passando em Samaria, querido, nasceu-se a igreja. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque a igreja, querido, os gentios, porque tudo que não é judeu é gentil, entenda isso. Tudo que não é judeu é gentil. A promessa inicialmente, ele não era para o gentil, a promessa era para os judeus, porque Jesus estava indo para Jerusalém, mas de repente ele passou em Samaria. Aí, a igreja entrou dentro da promessa. Agora, esse acontecimento que vai ter agora, que é o arrebatamento, ele não está ligado a judeus. O acontecimento do arrebatamento, ele não está ligado aos judeus, ele está ligado à igreja. Pastor, mas os judeus também vão ser arrebatados? Sim, aqueles que creem no Messias. Aqueles que creram que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, está ao céu, esses sim vão ser arrebatados. Mas o arrebatamento em si é para a igreja. Interessante isso, né, irmãos? Olha o cuidado de Jesus para com a igreja. Jesus vai vir arrebatar um povo, querido, que não estava dentro da promessa, que é eu e você, que somos gentios. Então, até aqui no capítulo 5, a igreja está aqui ainda. Chegou no capítulo 5, a igreja subiu, porque vai começar a grande tribulação. E quando começar a grande tribulação, o que vai acontecer, pastor? Nós vamos vir aqui para essa foto. O engano. Por que, pastor, o engano? Porque nos dias atuais de hoje, muitos estão sendo enganados em relação ao arrebatamento da igreja. Por quê? Quando eu estudava, eu chegava muito tarde do serviço, trabalhava na roça e não dava tempo, às vezes, as minhas irmãs lavar a minha calça, e aí eu ia com outro tipo de calça para o colégio. Chegava lá, o porteiro não deixava eu entrar, porque eu não estava com uniforme, e eu tinha que voltar para trás. Assim vai acontecer, querido, se você não estiver com as suas vestes brancas, lavado no sangue do Cordeiro, não vai ser arrebatado. Tem um uniforme próprio, querido, para entrar no céu. Tem um uniforme próprio para entrar no céu. Que eu e você, que a igreja, não chegue no capítulo 5 de Apocalipse, querido. Porque aqueles que chegarem no capítulo 5 de Apocalipse, vão experimentar como nunca houve na face da terra, querida, tamanha destruição pelo anticristo. Então, Jesus está dando a oportunidade para a igreja se santificar. Jesus está dando a oportunidade para a igreja orar. Jesus está dando a oportunidade para a igreja ser verdadeira. Jesus está dando a oportunidade para a igreja ser fiel. Jesus está dando a oportunidade para a igreja se preparar para aquele grande dia. Jesus está dando a oportunidade para a sua família subir, querido. O David ministrou quarta-feira aqui, ele falando que tanto Deus como Jesus não precisava de nada que eles fizeram, mas foi necessário eles fazerem. Para quê? Para que sirva de exemplo para mim e para você. Né? Ele mesmo falou, Deus precisava descansar? Não, Deus não cansa, querido. Mas Ele deixou escrito para mim e para você que eu e você precisamos descansar. Jesus precisava ser batizado? Não, mas Ele deixou exemplo para mim e você se batizar.
Então tudo que está escrito, tanto o Velho Testamento como o Novo, querido, é exemplos para mim e para você. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo é santo. Então os seus filhos têm que ser o quê? Mas para isso acontecer, querido, eu tenho que fugir desse engano. Por quê, pastor? Porque há um engano, querido, sobre a terra. Há um engano sobre a terra. Como, pastor? Porque as pessoas deixaram a fonte de água viva, que jorra água dia e noite com abundância, e foram procurar buracos, foram cavar buracos, que não retém água. Estão buscando facilidade, querido. Estão buscando o evangelho sem cruz. E aí foi ministrado aqui, em relação ao joio, à ovelha, ao bode. Sabe como se descobre um joio? Na hora de queimar ele. O joio se descobre, querido, na hora de queimar. Sabe por quê? Porque ele não tem fruto. E aí você pensa assim, pastor, é só o bode que pula cerca? Não, ovelha também pula. Tudo, querido, isso aqui está relacionado à igreja. Porque às vezes a ovelha olha o pasto mais verde, e ela dá uma puladinha, mas ela esquece, querido, que evangelho sem cruz não sobe. Às vezes se o pasto está muito verde, algo, querido, pode estar comprometido. Às vezes eu não, sabe, os meus ouvidos estão dando coceiro de tanto ouvir a verdade. E aí é onde entra, querido, o engano. Não, mas você pode isso, mas você pode aquilo, mas aí a Bíblia diz para mim e para você, a Bíblia diz para nós, não deixe a fonte de água viva. Não deixe. Não procure poços, não procure cisterna, não procure buraco, porque mais cedo ou mais tarde elas vão secar, querido. Porque elas não têm vida em si. O único que tem vida em si é Jesus, a fonte de água viva. E nele, querido, eu nele e ele em mim, somos maior, querido. Eu nele e ele em mim, vai jorrar água para a vida eterna. Pronto. Mas quando eu procuro poços, cisternas, buracos, eu começo a entrar nessa vida de engano. Aí eu penso que eu posso isso, aí eu penso que eu posso aquilo, e aí eu começo a entrar nessa vida de engano, querido. E é tudo que o inimigo quer, que você seja enganado, porque o engano, querido, ele parece muito. Olha aqui, está vendo essa foto aqui? Quem que não quer, querido, isso aqui? Quem que não quer uma família como essa, querido? Mas olha lá por trás. A Bíblia diz que o diabo ele transforma em anjo de luz, querido, para enganar, se possível, os eleitos. Então não busque facilidade. Ah, pastor, tal ministério está falando isso e isso, eu vou para lá. Não busque facilidade, querido, que pode ser que estão buscando água, querido, em poços, em cisternas. Muita facilidade, querido, é muito perigoso. Porque se tivesse muita facilidade, Jesus tinha deixado na Bíblia, ele tinha dito para mim e para você, olha, a porta é larga, e se vocês quiserem, larguesse ela mais. Não, ele falou para mim e para você, olha, a porta é estreita, e há poucos que entrarão por ela. Então Jesus deixou um exemplo para mim e para você. Seja um homem ou uma mulher de caráter, Jesus deixou. Seja submisso,
Jesus deixou isso aqui para mim e para você. Obedeça às vossas autoridades, Jesus deixou. Mas o inimigo, ele sempre vem, querido, com o engano dele, dizendo para mim: olha, você não precisa congregar, não. Aí é onde entra aquela palavra desigrejados. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para ser crente. É tudo isso, querido, que o inimigo quer. Que você não seja ligado no corpo, que você não faça parte do corpo de Cristo. Esse é o engano, querido. E esse engano, ele vai crescendo dia após dia. E aí as pessoas já não respeitam mais a autoridade. E aí as pessoas não buscam mais santidade. E aí as pessoas não se preocupam com as coisas santas. Não tem temor mais pelas coisas de Deus. Fala o que quer, diga o que quer, e não importa quem seja, querido. Mas isso tudo é um engano. E o diabo só vai se alimentando desse engano na vida das pessoas. Pastor, mas eu estou dentro da igreja, querido. Se está dentro da igreja, te fizesse um crente, querido, meu querido, seria muito bom. Só que isso não acontece. Porque o Senhor vai tirar a igreja dele de dentro da própria igreja. Então, querido, está dentro da igreja não resolve o problema. Está dentro da igreja, querido, não significa que você será arrebatado. O que importa é que eu e você buscamos a santidade do Senhor dia após dia. E dentro dessa particularidade da igreja, querido, sabe? Dentro dessa particularidade aonde Jesus separou a igreja dele, o amor dele pela igreja, que ele falou assim: olha, eu vou preparar morada para vocês. Quando essas moradas estiverem prontas, eu virei, eu buscarei vocês. Foi a promessa de Jesus, para mim e para você. Mas, Senhor, mas quem foi que plantou, quem jogou esse joio? Parece. Não. O que tem? Não tem nada a ver, vamos embora. É bom, é maravilhoso, é bonito. Olha a foto, você não está vendo que família linda, feliz. Olha que maravilha. É muito perigoso, querido. A linha que divide o espírito e a alma, ela é muito fina. Se eu não tiver discernimento de espírito, se eu não tiver o Espírito Santo para, fazer essa separação, querido, eu vou ser enganado. Então vai para a palavra, evita, pare de buscar facilidade, vai para a palavra. Pastor, mas eu quero mais. Pastor, mas eu quero ser cheio. Pastor, mas eu quero... Vai, querido, lê a Bíblia e ora em jejum. Tem outra receita não. Qual que é a outra que você tem? Qual que é a outra que você tem? Porque se eu quero ser cheio do Espírito Santo, querido, se eu quero ter conhecimento da palavra, se eu quero ter revelação de Deus na minha vida, está aqui a receita. Está aqui. Então, querido, eu não posso ficar cavando poços hoje, cavando poços amanhã, cavando poços e mais poços, não. Eu não posso. Porque o próprio Senhor deixou uma fonte inesgotável para mim e para você. Só quem cava poço é aqueles que buscam facilidade, um evangelho sem cruz. É aqueles que não querem se submeter a ninguém. É aqueles insubmissos, rebeldes. É aqueles que, de um caráter deplorável. Esses sim cavam poços, porque eles não querem carregar a cruz. Eles não querem negar a si mesmo.
Eles não querem, querido. Aí eles procuram poços. Vou cavar o meu próprio poço. Fazer do meu próprio jeito. Andar da minha própria maneira. Mas só que eles esquecem, querido, que o capítulo 5 de Apocalipse está chegando. Eu nem falei das outras divisões de Apocalipse. Não, porque a ministração é só até no capítulo 4. Capítulo 5 em diante, querido, espero eu que essa igreja não precise passar pelo capítulo 5. Pastor, e se chegar aqui no capítulo 5 eu não for arrebatado? Simples. Você vai fazer parte daqueles que vão ser arrebanhados pelo anticristo. Inicialmente, é isso aqui, ó, engano. Mas olha o fundo. Por isso, querido, que muitos eleitos vão ser enganados. Muitos daqueles que não lê Bíblia. Muitos daqueles que só anda pela palavra do discipulador, do pastor, e etc, etc. Muitos daqueles que não têm coragem de orar, de ler a Bíblia, de examinar as Escrituras. E o inimigo vem e engana. Mas você olhando, é bonita a aparência. Mas é joio, querido. É joio. Quando o Senhor for fazer a separação lá, ó, do joio e do trigo, não tem como, querido. Não tem como o joio se declarar, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, eu fiz isso, mas eu fiz... Não tem como, querido, porque os frutos vai se demonstrar. Se não tem fruto, sua árvore é infrutífera. Então, querido, não deixe cair no engano, sabe? Não. Vamos viver o que está aqui dentro. Vamos olhar para a palavra. Vamos, sabe, ler a Bíblia. Pastor, como que o senhor descobriu que a grande tribulação começa no capítulo 5 de Apocalipse? Olha, lê na Bíblia aí. Quando você lê a Bíblia, o Senhor traz revelação, querido. Se você não lê a Bíblia, você não vai ter revelação. Se você não ora, você não vai ter revelação. O máximo que vai acontecer é você cavar os seus próprios poços, com os seus próprios achômetros, com as suas próprias ideias, os seus próprios jeitos. Mas quando você lê a Bíblia, o Senhor revela aquilo que vai acontecer. Então, até aqui no capítulo 5, querido, é que vai acontecer a grande tribulação. Três anos e meio, família feliz, mas quando os selos começarem a ser abertos, querido, essas famílias felizes começarão a desaparecer. Você quer ver como? Abre aí capítulo 6 de Apocalipse, ao verso 1. E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão, vem, falando isso para João. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso aqui é tenebroso, querido. Isso aqui é tenebroso, querido. Ele saiu vencendo
e para vencer. Mas só que ele estava num cavalo branco. Tudo que você olha, querido, se é branco, é paz. Se é branco, é de Deus. Mas isso aqui não é de Deus, querido. O primeiro selo que foi aberto, saiu-se um cavaleiro montado em um cavalo branco com um arco. Ele saiu vencendo e para vencer. Engano. Por quê, querido? Se alguém chegar na sua porta, né? Com uma voz mansa, bem tranquilo, principalmente se estiver vestido de branco, é um anjo de Deus. Não, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Por isso, querido, a igreja precisa entender, queridos, os acontecimentos futuros. A Bíblia diz que ele saiu vencendo e para vencer. Mas se você continuar, querido, lendo os selos abaixo que foram abertos, aí a Bíblia começa a dizer que ele tirou a paz da terra. A Bíblia começa a dizer que houve uma escassez na terra de fome. E a Bíblia começa a dizer que houve a morte acompanharia, querido, esse cavaleiro. Por quê, pastor? Porque Satanás não vai vir de chifre, querido. Satanás não vai vir com a capa preta. Ele vai vir através do engano. Muitos receberão, porque ele está em um cavalo branco, vestido todo de branco. Esse é o engano. E muitos que não forem arrebatados, querido. Aqui nós estamos no capítulo 6. Aqui já está acontecendo, querido, os 3 anos e meio da primeira parte da tribulação. E muitos que ficarem da igreja serão enganados por ele. Porque muitos vão crer e entender que esse aqui, ó, é o Messias. Por quê, pastor? Primeiro erro, já não foi arrebatado, porque não deu credibilidade para a palavra. E segundo erro, vão ser enganados, porque não conhecem a palavra. Mas eu e você, como igreja, o que nós devemos fazer? Examinar as escrituras, querido. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, se você vai ler um livro que não tem referência bíblica, não leia. Se você vai ler, querido, não tem referência bíblica, não leia. Se alguém vem a você, não traz Jesus, chuta que é laço, querido. Se você vai casar e a tua mulher ou o teu marido não ama Jesus, querido, acima de você, não case. Se você vai entrar no emprego, querido, que vai te tirar da presença de Deus, vai distanciar você do Senhor, não entre nesse emprego. Por quê, pastor? Porque é melhor, querido, sabe, eu entrar no céu, sem um carro, sem uma casa, sem a mulher, sem o marido, do que ficar aqui nessa terra, querido, com o carro, com a mulher, com o marido, sendo atormentado pelo anticristo. Às vezes muitos estão buscando facilidades, buscando negócios, fazendo plano para 10, 20, 30, 40 anos, esquecendo, querido, que à meia-noite vai haver um grito. Esquecendo que à meia-noite vai haver um grito. E aí, muitos estão com as suas lamparinas vazias, muitos estão distante do Senhor, muitos estão sem as suas vestes, outros estão com as vestes manchadas,
outros estão sendo enganados. Enquanto Jesus diz para mim e para você: eis que eu estou à porta e bato. Agora você entendeu porque que Jesus estava na porta da última igreja? Que é essa de hoje, Laodiceia? Porque após essa última igreja começa, querido, a grande tribulação. Então Jesus está à porta, batendo e dizendo para mim e para você: se você quiser deixar eu entrar, eu vou entrar. Mas por que muitos não deixam Jesus entrar? Porque tem aquele quartinho da bagunça, né? Tem aqueles pecados guardados lá. Sabe aquele quartinho da bagunça que tudo que você... uma hora serve, vai jogando lá dentro. Uma hora serve. Quando você olha, o trem está topado de bagulheira lá. Assim, querida, acontece. Não, eu não posso vir para Jesus agora porque eu estou com uns negócios para resolver aí. Se eu vir para Jesus, vou ter que largar tudo. Então, mas pode ser que, se você largar tudo hoje, querido, é um benefício para você. Se você largar tudo hoje, é um benefício para você. O que adianta você, querido, esconder do pastor, esconder do seu discipulador, esconder de todo mundo? Não adianta, querido, porque Deus... A pastora ministrou aqui, ó, Ananias e Safira. Tentaram enganar o apóstolo. Para aí. Você está mentindo para mim, uai. Mas quem te contou que eu estou mentindo? Querido. Deus, Ele é amanhã, querido. Deus, Ele é ontem. Deus, Ele é hoje. O que vai acontecer amanhã, Ele já sabe. É bom que se resolva hoje. Vai lá, abre esse quartinho, tira tudo lá de dentro. Entendeu? É como você só conta coisas para quem, sabe, você tem intimidade. Um exemplo, o homem e a mulher. Por que eles dois ficam no um de frente para o outro? Porque tem? O marido e a mulher. Porque tem intimidade. Se você tem intimidade com o Senhor, querido, você pode ficar nu diante do Senhor. A minha vida é essa, essa e essa. Pastor, mas se eu fazer isso aqui, acabou a minha vida. Pode até ser que cabe a sua vida para a terra, querido, mas você ganha ela no céu. O que adianta você ficar na igreja esses anos todos com pecado encoberto? Não adianta. Então você traz para a luz, resolve e fica pronto. Quando Jesus vir arrebatar a igreja, você está preparado para subir com Ele. Esse é um conselho que eu dou para a igreja. Esse é um conselho. Larga, sabe, de tá cavando poços. Não adianta, querido. Uma hora vai secar. Você encobre aqui e aparece outro, encobre aqui e aparece outro. Não adianta, vai secar. Resolva de uma vez por todas. O mal você corta ele pela raiz, querido. Acabou. Pastor, mas é muito difícil, querido. Jesus, ele morreu na cruz, foi por isso mesmo. Porque ele sabia que eu e você não daríamos conta. Por isso, ele levou nossos pecados, querido, lá na cruz.
para que eu e você possamos confessar esses pecados, deixar Ele e alcançar misericórdia. A igreja está aí? Palavra difícil, né, irmãos? Mas a igreja precisa ser alertada disso. Então, capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, estamos aqui. Capítulo 5, querido, você não pode estar aqui. Você não pode estar aqui. Jesus veio para os judeus, sim, eles não quiseram. Escolheu eu e você. E aí ele fez a promessa, vai vir buscar eu e você. Mas e aí quando Jesus vier? Aconteceu o mesmo que aconteceu com os judeus. Não, eu não quero, vai ficar. E aí Jesus vai levar aqueles que querem. Aí, dentre aqueles que querem, pode ser que vai uma prostituta arrebatada. E aí você vai para aí. Eu estava dentro da igreja esse tempo todo. E essa mulher lá no prostíbulo, ela foi arrebatada e eu fiquei. Mas para aí, eu dentro da igreja esse tempo todo, e esse rapaz, esse jovem, mexendo com droga, roubando, fazendo, foi arrebatado e eu fiquei. A questão, querido, está aqui, ó. Coração. Às vezes você estava dentro da igreja, sendo enganado por falsas doutrinas, sendo enganados por coisas, sendo enganado por, sabe, uma palavra. Que eu e você, querido, não viemos ser enganados. Que nós viemos, sabe, nos converter verdadeiramente. Nosso coração em Jesus. Não convencido, querido, porque convencido já tem demais dentro das igrejas. Que acha que é isso. Não. Eu estou falando converter verdadeiramente. Sabe? Que eu e você possamos dizer o que o apóstolo Paulo falou, que eu não vivo mais. E aí, será que nós conseguimos falar isso? E quando alguém pisar no seu calo? E quando alguém fazer algo com você, qual é a sua reação? O apóstolo Paulo falou, eu não vivo mais. Ou seja, o homem não vive mais, mas Cristo vive em mim. E aí? Amanhã é segunda-feira. Lá no teu trabalho. Lá na tua casa. Com teus filhos, com tua esposa, com teu esposo. E aí? Será que essa palavra vai ter validade na nossa vida? Por isso que eu falei lá no início, querido. Vir para a igreja não é o suficiente. Sentar aí nessa cadeira branca não resolve. O que resolve? Abandonar o velho homem, revestir-se do novo homem, abandonar tudo que é velho, querido, e tornar-se uma nova criatura. Tornar-se uma nova criatura. Largar todos os poços, sabe? Todos. Passar a alimentar-se da fonte de águas vivas. Agora não. Agora eu conheço.
Não é porque o pastor prega que eu conheço Jesus, não. Agora eu conheço Jesus porque eu tenho intimidade com Ele. Porque eu estou nele e Ele está em mim. Agora eu conheço. Agora pode vir o inferno. Agora pode vir aquele irmão endemoniado que vive na carne, pisar no meu calo, que ele não vai me tirar da presença. Porque você sabia, querido, que tem pessoas que elas são usadas pelo diabo mesmo para nos tirar da presença de Deus? E aí você diz assim, pastor, essa pessoa era do mundo. Não, é da igreja. Porque vir na igreja, querido, não faz de você um crente. Então está aí. Pastor, então eu não preciso vir mais na igreja, agora eu vou ser um desigrejado. Não, não é isso que eu estou falando, querido. Você pode até vir na igreja, mas que você se converta a Jesus Cristo. E não seja enganado, querido, por falsas doutrinas, por falsas palavras. Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Quer conhecer uma árvore? Olha para os frutos. Às vezes tem pessoas seguindo outras aí, querido, que não tem nenhum fruto. Não tem nenhum fruto. E você precisa olhar para as pessoas, querido. Não é no dia de festa. Porque no dia de festa, nós vamos ter aqui a final de ano aqui, a passagem de ano. Aí vem todo mundo arrumado. Sabe, as mulheres fazem a unha, colocam aquele salto mais alto. Os homens ficam todo arrumadinhos, cortam o cabelo, fazem escavanhar. Tudo fica impecável. Aí se alguém dá uma esbarradinha assim, ó. Perdão, desculpa, viu? Oi, não, está na benção, fique tranquilo, hoje é festa. Quero ver, querida, é no dia mau. É no dia que quando vem uma tempestade de cá, vem outra tempestade de cá, vem outra tempestade de cá, e vem uma para o teu rumo, querido, e você não vê saída. Aí eu quero ver quem é você em Cristo, se realmente Cristo vive em você. Ser crente, querido, em dias de festa é fácil. Aqueles que querem me seguir, toma a sua cruz, nega a si mesmo, siga-me. Quer seguir Jesus? Vai ter que negar você mesmo. Vai ter que tomar a sua cruz, que é você. Ah, pastor, meu marido é minha cruz. Não, a cruz é você, querido. Ah, pastor, a minha mulher é minha cruz. Não, a cruz é você. Toma a tua cruz e siga Jesus. Sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda, querido. Porque quando chegar o dia mau, querido, porque o dia mau chega para todos. Por que muitos desviam do evangelho? Por que muitos vão embora da igreja? Por que muitos são escandalizados? Porque, querido, estava na igreja, não estava em Cristo. Entendeu isso aí? Estava na igreja, não estava em Cristo. Porque quando eu estou na igreja, as palavras, elas tendem a me desviar do propósito. Ah, não gostei do que o pastor falou. Ah, não gostei do que a pastora falou. Ah, não gostei do que o meu discipulador falou. É porque você está na igreja, você não está em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, pode até ser que o pastor equivocou, pode até ser que o meu discipulador está meio equivocado, mas eu continuo crendo no autor e consumador da minha fé. Foi Ele que me chamou, foi Ele que me separou, foi Ele que morreu na cruz por mim. Não foi pastor, não foi discipulador, não foi ninguém, foi Jesus. A questão, querido, é que eu deixo de olhar para a cruz
para Jesus e passa a olhar para o homem. E o homem, querido, ele é cheio de defeito. O homem é assim, ele pode até ir bem, de repente ele dá uma escorregada. Aí dá, nossa, pastor escorregou. Ih, se o pastor escorregou, eu vou logo para a lama. Mas se você olha para Jesus, se a sua fé está fundamentada no Senhor, sabe, se os teus ensinamentos é bíblico, querido, não é ensinamento de homem, se o teu ensinamento está baseado nessa palavra, querido, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você continuará seguindo Jesus. A questão, querido, é que tem uma igreja, ela está como uma creche, cheia de criança, cheia de menino, que não aceita ouvir o não, querido. Já viu aquelas crianças, que o pai e a mãe falam, não, ela empurra? É assim, querido. Precisamos amadurecer, homens e mulheres, com maturidade, para ouvir o não, para ouvir um sim, porque, querido, naquele grande dia, Jesus não vai arrebatar creche, mas vai arrebatar uma igreja redimida pelo sangue dele. Se eu tenho essas características, querido, eu não vou ser enganado facilmente por essas falcatruas que estão vindo por aí, essas insanidades que estão vindo por aí, querido. Não, se eu estou baseado na palavra, se eu sou um homem ou uma mulher de Deus que, sabe, entendeu que o evangelho é muito mais do que vir na igreja, se eu sou um homem ou uma mulher de Deus que entendeu que Jesus é muito mais do que um pastor, do que um discipulador, eu não vou desviar facilmente dos caminhos do Senhor. Não, querido. E olha, quero dar um conselho para você. Não fique, querido, à beira do caminho. Tem muita gente ficando à beira do caminho, querido. Não fique à beira do caminho. Sabe por quê? Porque já tem muita gente lá. Não seja mais um. Não. Qual é o conselho? Fica no caminho. Quem é, pastor, no caminho? Ele. Se você ficar no caminho que é Jesus, você não vai se perder. Mas se você ficar à beira do caminho, isso aqui, ó, vai te aprisionar. Como tem aprisionado muitos. Pastor, mas eu sou um crente de carteirinha. É justamente essa carteirinha, querido, que vai te levar para o inferno. Pastor, mas eu oro em línguas. Querido, é justamente esse orar em línguas que vai desviar você do evangelho. Pastor, mas eu oro e até milagres acontecem. É justamente isso, querido, que naquele grande dia Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Não sei quem você é. Sabe por quê, querido? Por causa do engano. Ah, pastor, estou com vontade de fumar um cigarro sem nicotina. Pode? Pode. Ah, pastor, uma cervejinha sem álcool. Pode. Pode, querido. Pode não. Sabe por que não pode? Porque Cristo vive em mim. Eu sou um templo do Espírito Santo. Eu sou um átrio do Senhor. Sabia que a igreja está ligada ao átrio, querido? Os gentios. Eu e você somos gentios. A igreja não está ligada ao santo lugar e nem ao santíssimo lugar. Não. A igreja está ligada ao átrio. De fora. Porque eu e você não tinha promessa. Lembra da história que eu contei? Jesus para Jerusalém, de repente, deixa eu ir aqui em Samaria. De fora.
O átrio fica de fora do templo, querido. O átrio não fica lá dentro, ele fica de fora. Quando você vê na Bíblia, templo dos gentios é o átrio, é lá, ó. É a igreja, é essa aqui que vai ser arrebatada. E aqui, ó. O Senhor está tratando com a igreja primeiro, querido. O Senhor não está tratando com Israel, com os judeus, não está. Esse não é o tempo dos judeus, o tempo deles vão chegar. Qual pastor é o tempo dos judeus? Segunda vinda de Jesus. Agora a igreja, exclusivamente a igreja é ela. Essa igreja aqui, ó, última de Apocalipse. A Laodiceia é a última. E é justamente essa igreja, querido, que Satanás tem investido nela com todas as forças. Isso aqui, ó, no engano. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, querido, inchadas de pessoas debaixo de um engano. Pode tudo. Pode tudo. Pode namorar e antes de casar ir para a cama? Pode. Pode viver amigado? Pode. Querido, fizeram uma massa, ou melhor, uma receita de um bolo, querido, que não tem essa escritura aqui, ó. E muitos estão comendo desse bolo, que é o engano. Por quê, pastor? Porque estão cavando seus próprios poços. Esqueceram o manancial de água viva. Esqueceram aquele que deu a vida. Esqueceram aquele que morreu na cruz. E estão buscando direção de homens, direção de mulheres. E estão buscando, querido, uma perfeição em homem. Coisa que não existe. Não existe. Não existe. Se vocês olharem para mim, vocês vão cair. Vai. Pode ser que vocês não caiam hoje ou amanhã, mas depois de amanhã vocês caem. Porque eu não sou perfeito. Não sou. Qual que é a direção, pastor? Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Pega todos os ensinamentos que estão aqui. Pratica eles. Deixa Cristo viver em nós. Deixa Cristo viver em nós. Se você proceder dessa forma, querido, você pode ter certeza. Quando Jesus vinha arrebatar a igreja dele, que está aí, ó. Preste, lembra lá do primeiro tempo, segundo tempo. Os acréscimos do segundo tempo, estamos aí. O tempo de cantar chegou, querido. Pastor, eu chego me arrepio quando falo esse negócio de arrebatamento. Você já teve uma sensação, eu acho que todos já teve, de você ir no quarto e não achar a sua esposa? Ou você ir em outro quarto e não achar o seu esposo? É isso que vai acontecer. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor. Vou preparar a morada para vocês. Igreja, Jesus está falando aqui, querido, com a igreja. Ele não está falando com os judeus. Quando você lê o livro de Mateus, você vai ver Jesus ali, ó, falando exclusivamente tudo para os judeus. Todas as palavras de Jesus no livro de Mateus, querido, é tudo para os judeus, não é para a igreja. Mas quando você vai lá para o livro de João, você vai ver Jesus falando exclusivamente para a igreja. Esse é o tempo da igreja. Esse é o nosso tempo, querido. João capítulo 14. Vamos lá? Olha aqui. Olha Jesus falando para a igreja. Estou terminando, viu? Ó o verso 1. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não fique abismados.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora eu vos teria dito, pois vou preparar a vós um lugar. E quando eu for e preparar este lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, querido, olhe para cá. Jesus quer que eu e você, igreja, estejamos aonde Ele está. E aonde é que Jesus está? No céu. Santificai-vos, porque estamos voltando para casa. Os membros dessa igreja aqui, ó, só vão para o inferno se quiserem. Mas se obedecerem a palavra, querido, que é ministrado dentro desse ministério aqui, ó, vocês não irão para o inferno. Mas se obedecerem essa palavra, não a minha. Minha não, aqui ó. Aqui ó, Bíblia. Abandone os vossos pecados, arrependei-vos, deixa Cristo viver em vós. Cada um vai alcançar misericórdia para aquele grande dia. Capítulo 1 de Apocalipse, Jesus glorificado. Capítulo 2 e 3, as igrejas da Ásia, é essa que nós estamos, a última, Laodiceia. Capítulo 4, a visão do trono de Deus, para o grande julgamento, querido. Capítulo 5 começa, primeira parte, segunda parte da grande tribulação. Espero, Jesus também espera, que a igreja não esteja aqui na face da terra, para passar pela grande tribulação. Jesus espera isso, querido. Porque que Jesus fez na cruz, para a igreja, querido? Olha, Jesus indo para Jerusalém, para o povo dele, povo que tinha promessa, exclusivamente a promessa. Jesus para um pouquinho e desce para encontrar com a mulher samaritana. Entendeu aí? Então, meu irmão, que nós sejamos uma igreja que bebemos, que nos saciamos da fonte do manancial de águas vivas, que é Jesus. Não cabe poços, não cabe cisterna, porque um dia elas vão secar. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde elas vão secar, porque elas não têm vida própria. Mas o que tem vida própria, querido, o que tem unção, o que tem milagre, o que tem cura, o que tem salvação, o que tem libertação, chama-se manancial de águas vivas. Jesus, Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Vir buscar a igreja dele. E quanto Jesus não venha no arrebatamento buscar a igreja dele, ele falou para mim e para você: fazei memória de mim aqui, ó. Todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem aqui do vinho, lembre-se da minha morte. Olha o que Jesus falou, querido. Outro exemplo. Olha para cá. Jesus precisava ceiar, para quê? Para que Jesus precisava ceiar? Ué, ele era Deus. Para que ele precisava sentar com os discípulos, né, pegar o pão, né, e deu ali aos discípulos, cada um pegou um pedaço, até o traidor lá pegou um pedaço, comeu, né, aí pegou o suco, o vinho, passou para quê? Se ele era Deus. Mas ele deixou exemplo para mim e para você. Todas as vezes
que vocês comerem da minha carne, beberem do meu sangue, vocês terão parte comigo. E é o que nós vamos fazer essa noite, ter parte com o Senhor. E aqueles que têm parte com o Senhor, querido, não vivem para si próprio, não, mas vive para o Senhor. Aleluia. Com seus olhos fechados, tem alguém que quer confessar Jesus como Salvador da sua vida?